E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, muito bom dia a todos, que a paz de Cristo esteja com todos vós. Todo cristão, todo mundo conhece o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um dos personagens, depois de Jesus Cristo, é claro, mais conhecido na Bíblia. Teve uma história maravilhosa. No início ele era um perseguidor da igreja, um perseguidor do povo de Deus. Ele perseguia e prendia cristãos. Ele esteve presente na morte de Estevão, quando as pessoas apedrejaram Estevão. Ele estava lá guardando a roupa dos apedrejadores. Foi um homem terrível. Mas um dia ele estava indo em caminho para buscar mais cristãos para prender, e Jesus apareceu a ele numa grande luz que brilhava mais que o sol, e disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E disse mais: te mostrarei quão importante vai ser para você sofrer em meu favor, vou te levar para levar o evangelho aos gentios. E a partir dali, Paulo se tornou uma outra pessoa, ele se converteu, ele deu uma volta de 180 graus na vida dele. Aquilo que ele fazia, bom dia, aquilo que ele fazia, ele deixou de fazer. Passou a ser um cristão ao invés de ser um perseguidor do cristão. E Paulo teve muitas experiências. Eu aconselho você a ler o livro de Atos. Ele começa no livro de Atos, a história dele. Depois ele tem um livro de Romanos. É um livro muito importante. Paulo foi um homem que disse que um dia Jesus levou ele ao terceiro céu. Você não tem noção do que é isso. Existem 3 céus. Esse céu que você olha para o alto e você vê as nuvens, que está embaixo da atmosfera da Terra, onde os pássaros voam, os aviões, onde tudo acontece aqui no nosso mundo. Existe o segundo céu, que está da atmosfera para cima, onde estão os planetas, as galáxias. A Bíblia diz que os demônios foram lançados nesse espaço, nesse abismo, né? Que é a escuridão do universo. E existe o terceiro céu, onde mora Deus, os anjos e todos os salvos que aceitaram Jesus como seu Salvador. E Paulo teve o privilégio de ser levado a esse terceiro céu. Ele disse que viu coisas tão inefáveis, tão incríveis, que não é permitido, ele não tinha permissão de dizer ao homem que foi que ele viu, mas são coisas maravilhosas. Mas esse mesmo homem, na carta de Romanos, quando ele escreveu uma carta aos cristãos que estavam em Roma, ele disse: o bem que eu quero, que está diante de mim, o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do poder dessa morte? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Paulo tinha uma luta, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, que ele chegou diante do Senhor 2 ou 3 vezes e pediu ao Senhor que tirasse aquele espinho dele. Nós não sabemos que espinho é esse, a Bíblia não fala que espinho é esse, mas Jesus disse para ele: a minha graça te basta. Mas Paulo tinha alguma coisa que ele disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. E ele chegou ao ponto de dizer: miserável homem que sou. Meu amigo, todos nós temos as nossas lutas. Existem pessoas que quando Jesus chega na vida dela, elas são automaticamente libertas. Elas param o jogo, param o vício, param as coisas que ela tinha, a bebida, as drogas. Tem pessoas que estão arrancadas daquilo de uma hora para outra. E tem pessoas que ela tem uma transformação paulatina, contínua. É a briga do velho homem contra o novo homem. Você tem que estar sempre brigando. A Bíblia, Jesus falou que a partir de João Batista, o reino dos céus, ele é tomado à força. O que quer dizer isso? Você tem que brigar contra a sua carne, você tem que dominar a tua carne, você tem que estar sempre nos pés do Senhor. Vai ter momentos que você vai cair, vai fazer coisas que não dão vontade de Deus, mas o que você tem que fazer? Você não tem que se acostumar e se entregar ao pecado, você tem que se levantar, tentar novamente e prosseguir o teu caminho. Porque uma vez perguntaram ao Senhor: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus falou assim: não vos digo que 7 vezes, mas que 70 vezes 7. 70 é o número da perfeição, quer ver, indefinidamente. Se nós temos que perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7, imagina Deus, que é a própria misericórdia. Ele nos perdoa, desde que ele veja em nós arrependimento, ele veja em nós tristeza, porque o cristão, quando ele peca, ele sente tristeza por ter pecado. Eu sempre costumo dizer nos meus vídeos que o cristão, ele não planeja hoje o pecado que ele vai cometer amanhã. Quando ele peca, é um incidente, ele fica triste, ele vai para o chão, para o joelho e pede perdão a Deus. E há pessoas que planejam hoje o pecado que vai cometer amanhã,
pecam e ficam naturalmente, para ele não aconteceu nada. Então, meu irmão, a Bíblia, o apóstolo João disse em sua epístola: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, homem. Então, se você pecou, se você falhou, não pense que Deus desistiu de você. Deus nunca vai desistir de você. Porque assim como Paulo disse que através de um homem, Adão, chegou o pecado no mundo e o pecado contaminou toda a humanidade, através de um homem, Jesus Cristo, chegou a misericórdia, a salvação no mundo, e essa salvação atingiu todos aqueles que nele crê. Porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você tem o selo e a marca do Espírito Santo. Algumas coisas Jesus retirou de você no ato da sua conversão. Outras coisas você vai ter que lutar até o último dia da tua vida. É o velho homem brigando contra o novo homem. É o velho homem brigando contra... É a carne brigando contra o Espírito. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Perfeito, santo, totalmente livre do pecado, só seremos lá no céu, quando estivermos no corpo glorificado. Aqui é campo de batalha, é luta. Se você falhou, se você pecou, se você fez algo que você dizia: meu Deus, eu pensei que eu nunca mais ia fazer isso, é uma pena que você tenha caído, mas não desista, porque o João disse, repito: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, homem. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se o diabo disser para você: você pecou mais uma vez esse mesmo pecado, não tem perdão para você, você está perdido, não creia, porque Jesus disse que ele é o pai da mentira. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Deus olhar para o teu coração e ver que há arrependimento, que há tristeza naquilo que você... Tudo bem, meu amigo? Se a Bíblia diz que se Deus olhar para você e ver que há arrependimento, que há tristeza, que você sentiu mal com aquilo que você fez, é porque o Espírito de Deus ainda se move em você. É porque você ainda é filho de Deus. Porque aquela pessoa que já se afastou de Deus, ela não sente mais nada quando peca. Pecar para ela é natural. Se o pecado te machuca, é porque o Espírito de Deus ainda vive em você. Se você pecar, não faça como Adão, quando pecou no jardim e se escondeu de Deus atrás de uma árvore. Não, chegue diante do teu pai e fala: pequei, pai. Mais uma vez eu pequei. Sou carne, sou falho, em mim não há mérito nenhum, mas em nome de Jesus, segura nas minhas mãos, não desista de mim. Coloca no meu coração o arrependimento. Porque, irmão, até eu nos arrepender, isso vem de Deus. Nós não somos capazes nem de nos arrepender por nós mesmos. Em nós não há nada de bom. Tudo de bom que há em nós vem do nosso Pai que está nos céus. Mais uma vez, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, homem. Se você pecou mais uma vez, o diabo só vai ter te vencido se você falar: agora eu não quero mais, não sou merecedor, pequei mais uma vez. Aí eu te pergunto: quando foi que você foi merecedor? A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você não é salvo porque você merece. Você é salvo porque Jesus Cristo se sacrificou por você. É pela graça que você é salvo, não pelo que você faz ou deixa de fazer. Se você tem compromisso com Deus, quando você pecar, o teu coração vai se sentir triste, você vai no chão, vai se levantar de joelhos, vai pedir perdão a Deus, vai se levantar e vai seguir em frente. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele se afastou do pai, foi para o mundo, cometeu um monte de pecado, mergulhou na sujeira, mas um dia o Espírito Santo tocou nele e trouxe ele de volta. Se você tem o selo de Jesus Cristo, você vai ser sempre trazido de volta, porque Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então somente não se acostume com o pecado, não faça do pecado uma prática constante, um hábito natural. Se você pecar, que seja um acidente, porque nós somos falhos, vamos ceder sempre às nossas fraquezas, sempre aos nossos pecados. É uma guerra. Até o dia da eternidade nós estaremos nessa batalha. Tão somente não desista, porque a guerra não acabou e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não peque, mas se pecar, vá para o joelho, peça perdão e siga em frente. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você só será vencido se você desistir. Não quero mais. Aí Deus não pode forçar. Mas quantas vezes você pecar? 7 vezes? Não vos digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 é o número da perfeição. Se você pecar, vá diante de Deus, porque Ele estará sempre pronto a te perdoar. Se Ele vê no teu coração que houve tristeza porque você fez, que aquilo que você faz é como Paulo disse: o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim.
Paulo tinha esse problema, por que você e eu não vamos ter? Jesus te ama. Ele não vai desistir de você. É você que pode desistir dele. Não desista, porque maior é o que está contigo do que todo aquele que se levantar contra você. Fica na paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Jesus te ama, não se esqueça disso. Você é um vitorioso. Só vai perder se você desistir. Não desista. Siga em frente. Pecou? Vá para o joelho, peça perdão, com o coração contrito, e teu Pai estará pronto a te perdoar 70 vezes 7, que para Deus é o número da perfeição, infinitamente. Só não faça do pecado uma prática, não faça do pecado um hábito, não planeje hoje o pecado de amanhã. Se pecar, que seja um incidente, e vá para o teu Pai e peça perdão, que se houver arrependimento, Ele estará pronto a te perdoar. E forme um pacto, peça a Deus graça, para que você não caia mais naquele pecado. Levante e siga em frente, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. O sangue de Jesus é precioso. E o inferno não prevalecerá contra a igreja, de jeito nenhum. Ninguém pode tirar das mãos de Deus, só você pode sair. Não saia, porque não vale a pena. Jesus te ama, fica na paz, em nome de Jesus. Amém.